bem? Sejam bem-vindos a mais uma análise aqui das obras de leitura obrigatória do vestibular da Unicamp de 2022 e também de 2023. Então, bora lá, vamos para essa análise aí nos dias que antecedem essa prova tão importante que vocês farão. Antes da gente começar, já vou pedir para que, caso você não seja inscrito aqui no canal, para que você faça a sua inscrição, para que você ative o sininho de notificação, porque toda vez que eu postar conteúdo novo, eu vou ser notificado e assim você não perde nada dos conteúdos postados aqui. Então vamos lá, a gente vai falar sobre uma obra bem diferente do contexto das demais aí que fazem parte dessa lista da Unicamp, que é a obra Niket, uma história de poligamia, da Paulina Chiziane, que é inclusive uma autora moçambicana. Então a gente vai falar sobre aspectos importantes a respeito de Moçambique e principalmente a respeito da condição feminina. Antes da gente começar, já vou adiantar aqui uma questão importante. Eu vou deixar linkado para vocês aqui embaixo, no box de informações, um videozinho de um café filosófico do qual a Paula Chiziane participou. É bem importante porque ela fala a respeito dessa questão da oralidade e da ancestralidade. São dois pontos importantes que são abordados assim de forma bastante profunda dentro dessa obra que a gente vai analisar. Então, falar sobre essa questão da oralidade é muito importante e dessa questão da cultura também, porque a obra toda é permeada por isso. É um vídeo de por volta de uns 28 minutos, eu acho, se eu não estou muito enganada. Vale bastante a pena para você consolidar todas essas informações que você possa ter obtido a partir dessa leitura. Talvez, se você teve a experiência da leitura na íntegra, você possa ter se sentido em algum momento até incomodado ou incomodada com a leitura, especialmente se você é mulher, com certeza isso aconteceu. E se você não é mulher, mas você está antenado com tudo que ocorre à nossa volta e que não é novo, inclusive, né, tudo isso, você também com certeza sentiu esse certo desconforto. Então, vamos falar sobre essas características, sobre esses pontos importantes aí. Então, a importância da Paula Chiziane em Moçambique é justamente o fato dela ter sido a primeira mulher moçambicana a publicar um romance. Olha a importância disso. E por que isso é tão importante? Pelo fato da gente falar, então, sobre uma sociedade em que a mulher é extremamente inferiorizada. Em Moçambique, nós temos a confluência de duas interferências religiosas, o islamismo e também o catolicismo. E entre essas duas questões importantes religiosas, as crenças locais, as mitologias locais. Então, quando a gente mistura todos esses componentes e insere nesse contexto, existem momentos em que a gente vai observar em que as questões católicas são muito também uma fonte, né, de inferiorização da mulher, assim como o islamismo também. Embora, claro, não sei o quanto você já aprofundou seus estudos em termos de religiões, de uma forma geral, dentro do islamismo não existe esse posicionamento de diferenciação da mulher. Porém, o entendimento que se faz do islamismo é sempre um entendimento que vai atender ali à conveniência. Então, aquilo que é mais conveniente é aquilo que é aplicado e perpetuado pelas gerações. O mesmo ocorre no catolicismo, né? Porque se a gente pensar na origem cristã, a gente tem a figura feminina como uma figura de fato a ser devocionada. Mas não é isso exatamente que isso consolidou pela prática histórica dentro do catolicismo. Então, de novo, para atendimento das conveniências sociais, se atribuiu então ao papel da mulher uma condição inferior, seja pelo catolicismo, seja pelo islamismo ou pelas condições locais
de Moçambique e, como eu disse agora há pouco, quando a gente mistura todos esses componentes, a gente vai ter essa denúncia social que a Paula Chiziane faz em mais de uma obra, inclusive, não só nessa obra. É que a partir de Niket, ela realmente vai atingir uma dimensão maior de importância literária, inclusive ela é premiada a partir dessa obra, e isso realmente faz com que ela se consolide nesse posicionamento aí de crítica social, daquilo que ocorre de fato na sociedade de Moçambique. Então, qual é esse pano de fundo? Qual é essa cultura? O fato de que, de novo, a mulher é colocada numa condição inferior na sociedade. E que condição de inferioridade é essa? O fato de que os homens, então, moçambicanos, adotam a poligamia, eles têm então várias mulheres, e essas mulheres todas que são desposadas por esses homens, elas não têm direitos, elas não têm com quem contar. Então são mulheres que sofrem de uma carência afetiva, sofrem de uma carência social, sofrem de uma carência econômica e elas não têm para quem reclamar. Porque quando elas se colocam nessa condição de que eu preciso colocar minha boca no trombone e fazer com que alguém enxergue a minha situação, elas são automaticamente repreendidas, tanto pelos homens da sociedade quanto pelas próprias mulheres. Por quê? Porque é um sistema a partir da qual toda a sociedade já está muito bem estabelecida. E esse estabelecimento, então, é justificado, ora pelas questões religiosas, ora pela própria cultura mesmo, por aquilo que foi habituado a se apresentar como comportamento. Então, o que a gente tem é a mulher numa condição de submissão, de estar subjugada, não só afetivamente falando, não só sexualmente falando, mas dentro da própria sociedade. Ela não tem voz. Ela não tem para quem reclamar, ela não tem o que fazer, ela não tem como sair daquela situação. Inclusive, muitas mulheres que sofrem dessa carência, seja por questões também locais, em termos de guerrilhas, de conflitos internos, que acaba causando a morte de milhares de homens, muitas dessas mulheres, então, se vendo sozinhas, e sem possibilidade, sem perspectiva de como se sustentarem, elas optam de fato por essas relações aí de poligâmicas, porque seria a única maneira que elas encontram de serem sustentadas. Então é como se a gente tivesse, é como não, é exatamente isso, né? É uma sociedade em que as pessoas se colocam nessa condição, as mulheres se colocam nessa condição de submissão por vontade própria, vamos dizer assim, justamente porque elas não veem outra possibilidade, novas perspectivas. Então, esse casamento, entre aspas, que não é um casamento de fato, mas essas relações poligâmicas, elas vão funcionar até como um emprego, uma função social da mulher. E o interessante é que a nossa narradora, a protagonista, a Maria Rosa Rami, ela inicialmente ela nem desconfia que isso exista. Por quê? Porque ela foi bem criada, como ela mesma se considera. Ela foi criada para casar, ela é uma mulher casada há 20 anos já com o marido, ela tem filhos com ele. Porém, ela vive nessa situação de abandono doméstico. Então, embora ele sustente financeiramente a casa, ele nunca está presente. Então, ela não tem um apoio emocional, os filhos não têm a figura do pai em casa e ele aparece de vez em quando apenas para trocar de roupa, para se alimentar, para dormir, às vezes para ter relações sexuais com ela, mas algo muito desconectado com emoção, com sentimento. E isso é causa de profundo desgosto dela, de profunda tristeza para ela. E a partir desse processo de extrema solidão, ela estabelece um diálogo, vamos dizer assim, com o espelho dela.
E aí, automaticamente, a gente é conduzido lá para o conto Espelho, né, do Machado de Assis. Não sei quem de vocês também conseguiu fazer essa leitura, em que a gente tinha o espelho denunciando a falta de identidade do protagonista do conto, do Machado de Assis. Aqui na obra da Paulina, a gente tem o espelho fazendo com que a identidade, de fato, da Rami suja, né? Justamente em virtude dela não se reconhecer mais, em virtude da passagem dos anos, dessa condição de abandono doméstico, da solidão que ela se encontra, e logo no início do primeiro capítulo ela vai olhar então para esse espelho e vai se reconectar com ela mesma, com a sua identidade, com ela de tantos anos atrás. Uma mulher bonita, jovem, cheia de vida, cheia de sonhos, de expectativas, de energia, de felicidade e que está dançando, inclusive. Então, com certeza você se perguntou o porquê do título, e o título nos remete justamente a uma dança praticada, um ritual seria, praticado em Moçambique. É importante que, assim como aconteceu com a obra do Mia Couto, com Terra Sonâmbula, que também já foi cobrada aqui pela Unicamp, também de autor moçambicano, há a adoção, então, de alguns termos dos dialetos de Moçambique. São várias tribos, né? Então, são vários dialetos que permeiam aí todo o vocabulário deles. Embora a língua oficial seja o português de Portugal. E aí, dentro desse contexto, desses termos adotados a partir desses dialetos todos, nós temos um glossário, né? E Niquete é justamente um desses termos utilizados. Então, quando ela olha para o espelho e não se enxerga na sua idade atual, mas sim na sua juventude, cheia de vida, ela quer como se fosse aquela questão de memórias, de livros de memórias, como o Machado de Assis tão bem explorou isso, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou mesmo ainda com Dom Casmurro, ou mesmo ainda Raul Pompeia com Ateneu, com uma busca de explicar a partir dos acontecimentos da sua juventude o que é que se vive na atualidade, por que se vive daquela maneira na atualidade. É mais ou menos o que a nossa protagonista vai fazer, né? Porque ela vai traçar, então, o que deu de errado nesse casamento dela com o Tony, com o seu marido, para que ele se distanciasse, para que ele se desconectasse, para que ele nunca estivesse ali presente, e ela nem imagina o que possa ser. E aí, de repente, ela começa a descobrir os casos extraconjugais, que para ela são classificados como casos extraconjugais do seu marido, mas que por fim vão se evidenciando para ela como algo totalmente normal e aceitável dentro da cultura moçambicana, porque as próprias mulheres que ele tem, inclusive ele tem família com essas mulheres, se colocam nessa condição do concubinato. Então ela descobre 4 esposas, né, diferentes do seu marido, que na verdade ela inicialmente as tem como rivais. Essa rivalidade entre elas é evidenciada inclusive por agressão física. Essa questão da agressão física também é muito frequente durante toda a obra. Elas realmente entram em combate. O próprio Tony também pratica violência contra elas, né? E a gente tem outros personagens também que vão trazer essa questão da violência física. Então, de novo, como que a mulher é inferiorizada? Não só nessa condição afetiva, mas também em relação ao fato de que ela pode receber castigos físicos, porque ela é inferior dentro da sociedade. Então você pode simplesmente, você sendo homem dentro dessa cultura, não há problema, isso não é classificado nem como violência doméstica, justamente porque as mulheres são vistas como seres inferiores. E quando elas tentam sair dessa relação de inferioridade e submissão,
os homens se revoltam. Os homens ficam mal com essa situação, se rebelam e querem de alguma forma se vingar. O fato é que, ao longo das descobertas que Rami faz a respeito, então, dessas outras mulheres que ele tem, ela vai percebendo que todas essas outras mulheres vivem uma condição tão ruim quanto a dela. Por quê? Ele também não fica na casa delas, ele também não é um pai presente para os filhos que eles tiveram juntos, elas também sofrem de carência afetiva, sofrem de carência social, sofrem de carência econômica, porque ele simplesmente, imagina a dificuldade de manter 5 casas diferentes. Simplesmente ele não consegue administrar tudo isso. E não por acaso também ele vai arrumando novas mulheres nessa trajetória dele. Então é uma condição extremamente dramática que ela compartilha conosco, a nossa narradora, protagonista, e que vai fazendo com que a gente vá sentindo mesmo a dor que ela sente, porque não só a dor da descoberta das traições, mas dessa condição de que todas elas compartilham e que possivelmente as filhas delas irão compartilhar, porque toda a sociedade aprova e acha que de fato isso deva ocorrer, porque afinal de contas, se o homem foi procurar uma outra mulher, é porque a mulher com quem ele estava falhou. Então ela vai se depreciando cada vez mais nesse sentido de toda a expectativa dela de felicidade, de realização, de amor, de ser boa esposa, vai sendo frustrada. Então ela falha em todas as áreas, né, da sua vida, até que ela chega então à conclusão de que ela precisa de ajuda. E ela busca essas formas de ajuda, ou com conselhos com a mãe, com a tia, por exemplo, ou ainda pagando para uma mulher que tem uma suposta escola de iniciação para mulheres, porque se reconhece dentro da sociedade, então, moçambicana, que essas influências religiosas realmente fizeram com que as mulheres fossem diminuídas. Então, sexualmente falando, por exemplo, a relação sexual é vista pelas questões religiosas apenas como uma forma de procriação. E aí, nesse sentido, as mulheres não são preparadas dentro dessa sociedade para a vida conjugal. Elas entendem que vai acontecer a relação sexual, mas apenas para aquele objetivo da procriação. E aí ela começa então a querer justificar para si mesma que o marido tenha buscado outras mulheres porque ela realmente nunca teve esse tipo de preparo, porque ela nunca entendeu o que é, né, essa vida conjugal. E vai buscar essa ajuda então. Só que a partir do momento que ela começa a ter as aulas, ela começa a perceber que ela está sendo treinada da mesma maneira para a condição da submissão. Porque a mulher, então, precisa conhecer todas as artimanhas para agradar, então, os desejos todos do marido. Então, é tudo muito contraditório, porque independe das questões religiosas, né? É sempre uma questão cultural mesmo, tão enraizada em diversas culturas do nosso mundo e que é muito evidenciada pela obra, pelo fato de que a gente tem essa condição feminina no sentido de agradar todos os desejos masculinos, não só no aspecto sexual, mas também todas as outras questões, o cuidado com o corpo dele, o cuidado com a alimentação, enfim, tudo que ele quiser. A mulher é uma serva, a mulher é uma escrava. E essas outras mulheres, que são as concubinas, que não são casadas oficialmente com ele, elas vivem ainda uma condição pior até, justamente por elas não serem reconhecidas socialmente. Então é aquela situação. Todo mundo sabe que os homens são poligâmicos, porém isso não é oficialmente reconhecido. Então, como esposa, de fato, é só a Rami, né? Ela que está em contato com a família do marido, ela que tem uma vida social quando ele está presente, claro, com ele. As demais não vão aparecer nesse contexto. Então elas têm ainda uma condição mais inferior ainda em relação
ao homem, né, que sustenta todo esse processo. E a partir disso, então, do quanto ela vai descobrindo todas essas outras relações, essas outras famílias, ela vai estabelecendo uma relação de empatia por essas outras mulheres, de maneira que ela se aproxima delas, elas fazem amizade e elas conseguem então se organizar para que elas tenham uma vida melhor. Então a Rami começa, inclusive, a emprestar dinheiro para que elas possam então ser donas dos seus próprios negócios e não dependerem mais financeiramente do Tony, porque inclusive, como eu disse antes, ele é muito ausente para todas elas, porque ele está sempre em busca de uma outra mulher. Então elas querem parar com esse processo de que eu não posso ficar eternamente esperando por alguém que não vai aparecer. Inclusive, uma delas tem um outro homem de reserva, que é a Luísa. Então ela tá sempre ali, né, entre dois homens e pensando, eu vou assumir a poligamia, não tem problema, porque eu não quero estar nessa eterna expectativa, é isso que vai acontecer. E então, quando o Tony descobre que todas elas são amigas, essas 5 que são as mais oficiais, ele fica extremamente incomodado com essa situação. E por esse incômodo, ele culpa a Rami e se afasta cada vez mais dela. E esse afastamento gera uma angústia ainda maior nela, porque ela fica naquela situação entre a cruz e a espada. Ela não quer perdê-lo de vez, mas ela também sabe que não tem, né, de forma alguma. Então ela busca inclusive conselhos entre essas mulheres, entre as suas rivais, que já são suas amigas, de como conquistar o Tony, do que fazer para eles se aproximarem novamente e tudo mais. Todos os planos delas são falhos, nada disso acontece, essa aproximação não ocorre e cada vez mais, então, elas se colocam nessa condição de se fortalecerem, se unirem. Isso é muito legal, porque é um tema de empoderamento feminino e de sororidade, que a gente escuta muito na atualidade, que pode aparecer inclusive em algum tema de redação, e que a Paulina trabalhou de uma forma muito sensível dentro da obra. Porque de início, talvez, a gente lendo, né, e descobrindo esses nomes, a gente poderia até ficar com raiva das demais mulheres, porque isso, inclusive, acontece muito quando nós estamos assistindo a um filme, por exemplo, a uma série, em que, de repente, o protagonista possa até ser vilão, possa ser um bandido, possa ser um assassino, o que quer que seja. Mas conforme ele vai contando a sua história para nós, ou sua história é contada para nós, a gente vai gerando uma simpatia por ele. E aí todos os demais opositores, que possam inclusive até representar o bem, são tidos por nós, espectadores, como inimigos. Não é o caso da Rami, ela não é vilã, não é isso, mas de início a gente poderia imaginar assim, puxa, não tem como a gente nutrir simpatia por ela, uma vez que ela se descobre como uma mulher traída e ela continua querendo ter o marido de volta, né? O amor do marido de volta para si. Ela precisava se rebelar, arrancar a cabeça dele e tudo mais, mas a gente nutre uma simpatia por ela. De maneira que as suas rivais poderiam ser vistas por nós, leitores, como as suas inimigas. Mas a forma como a Paulina traz e trabalha esse contexto conosco, então, faz justamente o contrário. Faz com que a gente se compadeça da situação de todas elas. Como eu disse no começo, especialmente se você é mulher, você se coloca mais ainda nessa condição de saber e de reconhecer o quanto essas mulheres são abusadas e exploradas dentro desse contexto de uma cultura como essa. E aí você pode até imaginar assim, ainda bem que aqui no Brasil isso não existe. Mas independente da questão da poligamia, as mulheres ainda, no mundo todo, sofrem com essa condição do abuso psicológico, principalmente, né? Dessa inferiorização, desse lugar menor que então colocado para a condição feminina.
E aí, de novo, a Paulina vai trazer justamente esse trabalho de forma super sensível. Inclusive, essa sensibilidade também ela precisa ser reconhecida por nós a partir de uma prosa que é praticamente poética. Tem muita poesia dentro dessa narrativa, e inclusive dentro dessa narrativa, embora a gente tenha a nossa narradora, então, protagonista, existe a questão da polifonia, porque existem outras vozes que vão aparecer dentro da narrativa a partir dessas conversas que ela estabelece com outras mulheres, esses diálogos, e até esse diálogo, entre aspas, que é o monólogo dela com o espelho, né, o tempo todo. Então existem vozes diferentes que vão aparecer, isso pode ser cobrado de vocês de alguma maneira pelas questões todas. Então essa questão do empoderamento, da união, da sororidade, da empatia é muito trabalhado assim de forma bem evidente durante a obra toda. Enfim, essas mulheres se unem, se fortalecem, esse fortalecimento desagrada muito o Tony e esse desagrado dele vai fazer com que ele busque novas mulheres. Só que então essas mulheres pensam assim, ótimo, ele quer então buscar outras formas de prazer, então ele vai ter que passar por uma prova de fogo. E todas elas se reúnem, então essas 5 mulheres se reúnem e propõem uma orgia ali, né, com ele, que ele dê conta de todas elas de uma vez só, né, de uma única vez. É claro que ele se apavora com a situação e ele foge disso, inclusive denunciando essas mulheres para todo mundo. Então elas vão até a família dele, pedem o reconhecimento de todas elas, fazem com que ele assuma, né, socialmente todas essas mulheres, inclusive de forma pública numa festa de aniversário dele. E essa situação gera um constrangimento, porque é aquilo que eu falei, embora todos os homens pratiquem isso dentro da sociedade, isso tudo acontece por debaixo dos panos. Não evidenciado, não é assim à luz do dia que tudo isso acontece. E elas exigem que essa clareza seja estabelecida em relação a elas. Só que toda essa condição vai gerando uma confusão tão grande, um descontentamento tão grande entre todos eles, que o Tony finge a sua própria morte, por assim dizer. Ele simplesmente vai embora, ele viaja para Paris e dão o Tony então como morto. E a partir dessa aparente morte dele, a Rami é a que mais sofre. Por quê? Embora ela saiba que ele não está morto de fato, porque a morte dele é dada por um atropelamento e ela vê a vítima do atropelamento, ela sabe que não é ele, ela sofre com as consequências. Então, de novo, todos os hábitos típicos da sociedade e que evidenciam ainda mais o patriarcado, serão evidenciados para a gente a partir de práticas muito abusivas, a partir do estado de viuvez da mulher. Então, a casa da mulher é saqueada, a mulher é fisicamente violentada, então as mulheres todas da família do marido, de forma forçada, né, pegam a mulher à força, raspam o cabelo dela, fazem com que ela passe por vários rituais que ela nem sabe quais são de fato, com substâncias inclusive que ela não sabe para que servem, cortam o corpo dela, fazem miséria com ela. E também existe um ritual em que ela é entregue para um dos irmãos do marido, para um dos cunhados. Por quê? Porque o objetivo da mulher dentro da sociedade moçambicana é a de ser esposa, seja ela oficial ou não. E o marido pagou por ela, né, no processo do casamento. Então, se ele já não existe mais e a compra já foi feita, esse produto precisa continuar sendo utilizado por alguém da família. Então, a mulher é vista como produto de consumo apenas, né?
E é exatamente o que fazem com ela. Então ela é dada através de um ritual também, tudo isso extremamente ritualístico, extremamente típico, né, a partir dos costumes locais. É dado então para o irmão mais novo do Tony. Então a gente pode imaginar o quanto tudo isso é extremamente violento. A questão da entrega sexual para o cunhado não foi uma violência sentida por ela, porque de fato ela queria se vingar, né, de tantas traições e também pelo fato de que o Tony não a procurava sexualmente há muito tempo. Então ela não sabia nem mais, né, o que era essa aproximação sexual e ficava ouvindo essas histórias, principalmente das concubinas, a respeito de como seduzir o homem, de como prendê-lo, quais eram as artimanhas que elas conheciam. E ela não, porque ela tinha sido criada para casar e não para ser concubina. Então, as artes do amor, que na verdade não são do amor, né, e sim do sexo, ela não dominava. E ela estava então curiosa, até desejosa daquilo tudo. E quando ela vê essa possibilidade, então vislumbra a possibilidade de se entregar para o seu cunhado, ela até sente ali uma oportunidade de vingança em relação ao marido que supostamente está morto. E de fato ela se entrega e ela acha e fica no eterno embate ali interno entre se aquilo era amor ou não, se era melhor viver um momento de prazer do que ter sido a vida inteira rejeitada pelo marido e tudo mais. Por fim, ela se entrega e se sente vingada de fato. Quando o marido dela retorna, então, de viagem e fica sabendo tudo que houve, do saqueamento da sua casa, do fato de que todas as outras mulheres tiveram que ajudar ela a pagar as despesas no enterro, do velório, o fato dela ter sido entregue então para o cunhado e ela simplesmente está de mudança para a casa do cunhado, junto com os filhos, né? Ele se revolta, ele se rebela, pede perdão, como se ele realmente tivesse arrependido. E aí elas fazem uma escala para que o Tony então possa ficar, né, de forma dividida entre todas as casas e dar atenção para todos os filhos e tudo mais. Só que essa escala começa a incomodar todas essas mulheres. Por quê? Porque elas já se empoderaram. A própria Rami já se empoderou, no sentido de ela ter conhecido o prazer sexual, no sentido dela ter reconhecido a própria força que ela tem, que ela nem sabia que ela tinha, porque ela se achava muito dependente dele, por tudo aquilo que ela passou na suposta morte. Ela tentou falar, olha, não era ele, eu vi a pessoa que foi atropelada, não era ele, e todo mundo repreendeu as ações dela. Então ela se descobriu ali, né, uma força que nem ela sabia que tinha. E então elas decidem que ele precisa arrumar uma outra esposa, porque elas não aguentam mais essa vida servil, essa vida de escrava mesmo do lar, de fazer tudo, né? A melhor comida para ele. Existem regras para serem seguidas. Essas regras, inclusive, são passadas de geração em geração, a partir dessa questão da oralidade, a partir da ancestralidade. Então as mulheres mais velhas vão passando, né, para as mulheres mais novas, os homens também, as obrigações todas que elas precisam cumprir de acordo com a sua condição feminina. Então, tudo isso acaba se transformando como um fardo extremamente pesado para todas elas. A partir desse momento que todas elas são conscientes da condição de toda e qualquer mulher dentro da sociedade, que elas estão fortalecidas, elas já conseguem, inclusive, o próprio sustento financeiro, elas querem se livrar daquela condição o quanto antes. Inclusive, duas delas têm outros homens, né? Uma delas, que é a Lu, quer se casar oficialmente com outro homem. Então, tudo isso deixa o Tony fora de controle, porque ele entende que essas mulheres são da sua propriedade, principalmente a partir do momento que ele teve que fazer o reconhecimento de todas elas, a partir então da exigência que elas fizeram, né, na cerimônia do seu aniversário. Então, a condição é que o Tony quer continuar alugando todo mundo e elas simplesmente não querem mais passar por esses apuros. Então elas decidem que ele precisa se casar com outra mulher, acham uma mulher jovenzinha, porque inclusive as novas mulheres que ele vai arrumando são mulheres
mais jovens, mais bonitas, com toda a vida, né, pela frente, como se ele sugasse mesmo, né, a vida dessas mulheres com as quais ele se relaciona e simplesmente as abandona depois, e elas arrumam, então, uma mulher exatamente assim para ele. E ele simplesmente não aceita, porque ele diz que as mulheres são suas conquistas. Ele não pode simplesmente aceitar que elas escolham alguém, né, para ele. E essa situação fica cada vez mais insustentável. Até que chega um momento, então, de loucura maior, em que ele percebe que a Rami está grávida. Ele está arrasado porque a Lu casou com outro, porque todas as outras mulheres já não estão, né, mais na dele, e ele descobre que a Rami está grávida. E ele fala então para ela: puxa, eu reconheço todo o mal que eu te fiz, vamos lembrar dos nossos primeiros dias, de quando nós éramos apaixonados e tudo. E ele fala: esse filho é meu, né? E ela fala: não, é do seu irmão. Então, tudo aquilo que o próprio Tony construiu para a sua realidade, que é o que a sociedade moçambicana prega, caiu em cima da cabeça dele, né? Porque essa questão da poligamia, de fazer o que ele bem entendia, de tratar as mulheres todas como seus objetos, né, de uso e abuso, tudo isso foi se revelando para ele como uma grande armadilha. Porque embora ele tivesse, então, um monte de mulheres, 16 filhos com todo esse grupo de mulheres e tudo, ele não conseguia sustentar todo esse esquema, até financeiramente falando mesmo, e tão pouco afetivamente falando. E ele não via mais prazer em nada disso, em virtude delas estarem, então, se fortalecendo, se rebelando contra todo esse processo. Então, é um romance que vai evidenciar uma vingança social, né? Porque as mulheres realmente se reconhecem como irmãs nesse sentido da união, e é a partir dessa união que elas superam esses obstáculos aí, esses desafios que a sociedade moçambicana impõe para elas. Então, como eu disse, é um romance de denúncia das questões sociais, especialmente da condição feminina, né? De como a mulher se coloca nessa sociedade, na própria sociedade em que ela vive, e possivelmente dessa condição de alinhamento de algumas mulheres, como era o caso da nossa narradora protagonista no início, então, da obra, em que ela se coloca numa situação em que ela nem sabe que nada disso está acontecendo, que as mulheres vivam essa condição. O auge das descobertas dela é quando ela verifica que a mãe dela é tão triste quanto ela, é tão solitária quanto ela, que viveu e vive ainda todas as mesmas dores que ela, sem mudança alguma, tá? E para finalizar, vou fazer a leitura só de um trechinho aqui com vocês que diz o seguinte: coloquei o dedo nas feridas da alma e espremi lamentos, desencantos, desabafos. Estas mulheres simbolizam a dor do mundo. Bebo as suas dores, os seus sentimentos. Elas tinham no peito uma flor e se deram por amor. Abriram o corpo, esse mágico labirinto, e deixaram germinar outras flores sem rega, nem pão, nem esperança. Sofro por essas crianças. A situação destas concubinas é de longe pior que a minha, sem proteção legal nem familiar. As casas onde moro são propriedade do Senhor. É Ele quem paga as rendas no fim de cada mês. Pode expulsá-las quando entender, arremessá-las à pobreza total. Se ele morre, não terão direito a nada, porque não constituem família de coisa nenhuma. São apenas satélites da família principal. Então, de novo, né, essa situação do concubinato é uma situação que revela um estado de carências e um estado de abuso de todas as formas possíveis, não só em relação às mulheres, mas em relação às crianças também. E se nada for feito para mudar isso, é algo que será perpetuado, como é o que tem ocorrido por diversas gerações, né? Então é um abrir os olhos aí da sociedade de uma forma geral e trazendo à tona todas as questões tradicionais,
locais, nacionais de Moçambique, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa nossa conversa. Desejo a todos uma excelente prova e que nós possamos estar juntos aí durante o preparo de vocês para a segunda fase dos vestibulares todos e também da Unicamp. Então, um beijo para vocês, boa prova, até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!